Já pensou em um YouTube, só que em vez de vídeos habituais, tivéssemos todo mundo postando gore? Lhes apresento DeadTube, o YouTube do mal. Provavelmente você já conhece isso aqui. É aquele mangá cheio de sangue que você procura quando você é adolescente e quer se sentir radical. Uma personagem com curvas milimetricamente colocadas para agradar os leitores, matando gente pra caramba, enquanto um cara fica gravando de pau duro, fazendo vídeos e vídeos de gore pra internet. É quase uma realidade paralela, onde o Live Leak foi comprado pela Google. E também, claro, uma terceira integrante, a pessoa normal do grupo, pra contrastar com a doença mental dos outros dois. E isso aqui basicamente é DeadTube. E mesmo falando dessa forma, foi uma experiência até que legal pra mim. Eu li isso aqui na adolescência e pior que por um tempo eu achei que só era um mangá tentando ser muito chocante. Só que tem uma parte legal nisso tudo. A ideia deixa espaço pra muita criatividade. E quando ele decide ser descontraído na história, fica perfeito pra mim. Mas a história é a seguinte: Tomohiro Mashiya é um cara que curte ser cameraman, estando em um clube de cinema. Ele parece ser um personagem de nerd genérico, do tipo que não é muito popular. Certo dia ele estava no clube dele e por algum motivo nenhum uma garota que ele não conhecia o chamou pra fora de lá. Ela disse que assistiu as gravações deles e que achou ele muito talentoso. Tudo parecendo uma historinha que alguém consegue ser o par, algum romance ou coisa do tipo. Mas é aí que começa tudo a ficar meio estranho. Ela faz um pedido que é meio esquisito. Me filme por 2 dias continuamente e não pare de filmar, não importa o que aconteça. No primeiro dia as coisas vão bem, tudo flui ótimo. O dia a dia de um estudante comum não tem nada de anormal. Ela se encontra com as amigas, vai à escola e apesar de acharem estranho ter um garoto ali filmando elas, tudo é explicado e entendido. E depois desse tempo nessa brincadeira, Mai decide ir na piscina nadar. E é claro, nosso amigo continua filmando lá, executando a profissão com maestria. Só que algumas horas depois a brincadeira começa a ficar meio estranha. Tem algumas coisas que ninguém pode segurar, certo? Então, você já deve ter entendido. Ela fica apertada para ir ao banheiro e ele acaba filmando ela lá. Parece que esse não vai ser um mangá tão normal quanto você achava. Mas depois disso, o dia volta ao normal. As coisas simplesmente acabam, chega a hora de ir embora. O protagonista leva a garota, que no caso se chama Mashiro Mai, até a casa dela. Porém, quando ele começa a se dirigir a ir embora, ela o impede e peça para que ele filme ela dormindo também. O que é um pouco esquisito, eu posso admitir, mas hoje em dia com o YouTube a gente tem várias gravações de pessoas fazendo isso. Então às vezes ela só queria saber como é que ela se comportava dormindo. E às vezes ela é uma fã de cinema, e todo mundo sabe que fã de cinema não é normal. Durante a noite as coisas começam a ficar estranhas, mas não estranhas a ponto de ser um mangá chocante. O garoto fica lá parado, feito uma estátua, olhando para ela de cima para baixo, e ela realmente aparenta estar dormindo muito pesado. Então nosso protagonista começa a pensar em coisas nada normais. Ele rapidamente põe a mão sobre os peitos dela e fica lá parado pensando, será que eu faço isso? Mas não, ele desiste. Ele continua filmando até o próximo dia chegar sem nem dormir. O sol nasce, a garota acorda e agradece, pois ele cumpriu a promessa. Porém não era só esse dia, ainda tem um dia inteiro para ele filmar. E ela diz, agora eu vou deixar tudo com você. A filmagem de verdade começa hoje. E isso não aparenta ser nada de grave no início, porque eles decidem simplesmente ir ao parque. Só que tem um cara estranho esperando eles por ali, com uma aparência de delinquente. Ele parece conhecer o protagonista, então ele olha para Tomohiro e diz que já conhecia ele, que eles já foram colegas de classe anos atrás, até amigos. Só que infelizmente, pro desconforto do nosso cameraman, você já nota que é mentira. Na verdade, pior ainda, os flashbacks mostram que eles constantemente humilhavam ele. E eis que Mashiro Mai vem com a seguinte bomba: esse aqui é meu namorado, falando do delinquente mesmo. E você já começa a pensar, caramba, NTR essas horas? Eu também não gostei tanto assim. E a missão do coitado é filmar o dia todo de casal deles. Coisas normais, como tomar sorvete e ir à praia. Só um passeio. Então a noite vem novamente. E pelo visto é de noite que as coisas começam a ficar esquisitas de novo. Eles por algum motivo decidem ir para algum local que é uma residência abandonada. E eles vão fazer sexo? Bom, não é o melhor lugar para você ir fazer isso. Mas cada um. O nosso homem fica parado ali filmando, executando a profissão novamente com maestria, porque ele é um cameraman nato. Eles deitam no chão, se despem, se tocam, até meio nojento. E o ato está prestes a ser consolidado. E por fim, ouvimos um gemido, e o rosto do nosso personagem se encontra com uma coisa inesperada. Uma rajada de sangue cruza sua face, e a próxima cena é um homem com a cabeça amassada
e a nossa personagem Mashiro Mai com um objeto de metal em mãos. E a garota começa a golpeá-lo, até que sua cabeça vira uma pasta. O nosso protagonista devia estar assustado, mas não é pro rosto que você deveria estar olhando. Ele tem uma ereção, não pela nudez, sim pela violência. No dia seguinte, ele não sabe se aconteceu aquilo de verdade. Ele se assusta e se pergunta, como ninguém investigou nada, como ninguém veio até mim, o que eu faço agora? E eis que ele se senta em casa para assistir televisão. A morte daquele homem que ele viu sendo amassado estava sendo noticiada justo naquele horário. Eles já tinham até achado o culpado. Teria Mashiro Mai sendo presa? Não. Era uma pessoa completamente diferente que ele nunca viu na vida. Mas o que raios está acontecendo? Quem que é essa menina? Essa menina é uma doente mental, ela é um demônio. E a gente não vai esquecer do nosso protagonista ficando de Pelé duro, que também é meio esquisito. Fora as várias fetichibates que a gente teve aqui. E o motivo de tudo isso é DeadTube, o YouTube do mal. Vamos supor que você queira ganhar muito dinheiro na internet, mas não sabe como, e você é meio doentinho da cabeça. Você pode entrar num site com um programa de parcerias, chamado DeadTube. Mas o que um DeadTuber faz? Você entra em diversas competições, às vezes são obrigatórias, às vezes não, e você não pode sair depois de entrar, disputando com outros criadores para ver quem consegue mais views. É como se o YouTube tivesse uma opção de batalha entre canais e o vitorioso ganha uma boa quantia de dinheiro. Porém, nessa plataforma tudo é permitido. E o que faz mais sucesso nesse mundo? Desgraça! Talvez vídeos de gatos cheguem a pau com isso, mas desgraça aqui no mundo desse mangá é o que reina. Então tudo aqui é uma competição pra quem faz o melhor snuff movie da internet. Criadores de conteúdo trabalhando intensamente pra matar uns aos outros e outras pessoas também. É como se o MrBeast e o PewDiePie tivessem que competir entre quem consegue fazer o vídeo mais legal com um inscrito aleatório. Só que aí tem uma parte ruim que quem participa da brincadeira e fica em último lugar tem que arcar com todas as consequências dos atos dos outros participantes. Então se o top 1 decidir invadir a casa de alguém, espancar ela até a morte e ainda por cima comprar um kit de arrombamento pra fazer tudo isso, o último lugar vai ter que pagar por tudo e ainda por cima ser preso. No começo eu falei que eu acreditava que esse mangá era forçado, e realmente é um pouco, mas a premissa deixa espaço pra muita criatividade. E o autor realmente explorou isso. Temos pessoas que entraram no jogo sem ler as regras e clicaram nos termos e condições sem saber de nada, assim acabando com um grande problema em mãos. Outro arco muito legal é que a gente teve uma paródia daqueles filmes com cabana no mato, que tem algum Jason da vida ali matando todo mundo. E até um Power Rangers misturado com WWE. As regras do jogo constantemente mudam. Às vezes alguma pessoa específica vai ao alvo e os produtores de conteúdo têm que atacar essa pessoa fazendo diversas coisas. Outras é qualquer pessoa aleatória. Por exemplo, eles querem um vídeo de suicídio, então você acha uma pessoa que quer se matar e grava. É doentio? É, mas esse mangá é doentio. Até às vezes um confronto entre produtores em que eles têm que se matar. O autor dá um jeito sempre de ir inovando, porque as ideias sempre são interessantes. Então, talvez você tenha ouvido por aí alguém falando mal, e realmente é a opinião da pessoa, mas é um mangá divertido. Claro que ele vai por muitos cantos, ele não é algo pra todo mundo. Tem muito conteúdo aqui que não deveria ser visto por ninguém, então pense antes de ler. Porém, caso você tenha bolas, saiba que é uma boa diversão. Ainda mais quando ele não se leva muito a sério, que infelizmente não é o caso o tempo todo. E quando acontece dele tentar fazer um momento emocional ou alguma coisa triste, ou alguma coisa até profunda, acaba sendo um grande papelão. É como se alguém te oferecesse batata frita, só que eles tivessem jogado o saco de sal inteiro nela e você não conseguisse comer nenhuma. É forçado demais, se é que você me entende. Mas a gente ignora isso, ignorem completamente qualquer tentativa de ser emocional aqui. Foca na parte boa, que é a criatividade. E talvez você não esperasse por isso, mas eles se atualizam com o tempo. Esse mangá acho que é de 2014, e de 2014 pra cá as coisas como YouTube, Twitch, VTubers nasceram. E VTubers, sim, eles fizeram arcos com VTubers, com elas do nada aparecendo em celulares de pessoas excluídas pela sociedade, dando uma oportunidade pra eles se vingarem da sociedade. Crianças invadindo escolas, crianças matando pessoas porque elas falaram ruim pra elas na internet. E essa nem é a coisa mais desgraçada mental da história. Por exemplo, o protagonista tem uma amiga que participa do DeadTube porque fez a cagada de se inscrever sem saber o que é, e capturam ela. Capturam pra fazer o quê? Fazer um labirinto dentro de uma escola onde tem vários zumbis e ela tem que correr desses zumbis. Só que é claro, como é DeadTube, tudo aqui vai ser muito mais doente mental, então ela vai estar nua
os zumbis vão ser pessoas fantasiadas de zumbis, só que na verdade elas são homens castos de 31 anos de idade, drogados pra atacarem ela e estuprarem ela. Mas já deu pra entender, esse mangá aqui não é coisa de gente normal. Mas se você não for normal como eu, você talvez goste dele. Você se interessa por histórias assim? Leia DiaryTube. Pelo menos até o capítulo 50, porque depois de um tempo você vai perceber que eles perderam um pouco da fiação. A pouca fiação que eles tinham foi embora, porque a história já deveria ter acabado e decidiram alongar um pouquinho mais. Mas é isso, muito obrigado por ver até aqui, obrigado por quem comentou no último vídeo também e até mais.